médico ginecologista e obstetra, César Eduardo Fernandes é presidente da Associação Médica Brasileira. Também esteve à frente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. É professor titular da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC e lecionou como professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Livre docente em Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Estado da Bahia. Também atuou como professor colaborador e orientador do curso de pós-graduação em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado e do país, com informação de qualidade e interesse da população. Na edição de hoje, temos o prazer de receber o ginecologista e obstetra César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite da TV Alesp. Ao contrário, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Alesp para conversar com vocês. Em outras oportunidades, já tive a felicidade de estar aqui para tratar, na época, também dos temas relevantes de então. E espero que a gente consiga discutir esse tema de forma que quem nos assiste, quem nos ouve, possa ter uma compreensão da dificuldade que vivemos nesse momento com assistência médica. Com certeza. E me acompanha na edição do programa de hoje meu colega do jornalismo aqui na TV Alesp, Ronaldo Penido. Bem-vindo, Ronaldo. Olá, Priscila, doutor César e também todos os espectadores. Vai ser um prazer enorme nós conversarmos sobre este assunto tão importante, que é a qualidade da medicina no Brasil. Com certeza. Este programa está sendo gravado numa quinta-feira, dia 26 de fevereiro, quando a Alesp abriu espaço para discutir a formação médica e a qualidade da assistência prestada à população em parceria com a Associação Paulista de Medicina. Inclusive, eu cobri este fórum pela manhã e conversei com o Dr. César. Vamos ouvir um trecho desta entrevista. E a causa que nós aqui trazemos hoje é uma causa nobre, né? Tenho absoluta convicção de que os parlamentares aqui acompanham essa situação e devem ter absoluta consciência da gravidade da situação da formação médica que nós vivemos. Então, debater esse assunto nesta casa é dar a devida importância em termos da assistência estatal, né, a essa questão. Temos a impressão que sairemos daqui com decisões muito claras, com posições muito claras, e tenho absoluta convicção de que seremos acolhidos nas teses que defendemos pelos legisladores dessa casa, aos quais agradeço profundamente. Nós que agradecemos, doutor, a Casa do Povo, que debate os temas do povo e se preocupa com o povo. E eu vou começar conversando com o senhor e também com o Ronaldo sobre os resultados do EMANAD que preocupam, acendem um alerta na população. Olha, o ENAMED, ele veio descortinar, por assim dizer, algo que nós já intuíamos com forte convicção. Para estruturar isso e para embasar esse raciocínio, acho que cabe lembrar que de 2013 para cá, nós tivemos a promulgação da Lei Federal do Mais Médicos, né? E na época era uma lei que acho que trazia até boas intenções, porque você precisava de mais médicos, né? Nós tínhamos um número de médicos naquela oportunidade, isso era 2013, estamos falando de 13 anos atrás, que não cobria as necessidades que o país precisava de médicos, né? Tiveram alguns equívocos na época para acelerar esse processo, trouxeram uma quantidade enorme de médicos estrangeiros, particularmente cubanos, né? Ficou uma mancha, porque aqueles médicos não precisavam se recertificar no Brasil, não precisavam fazer o revalida, mas isso foi uma mancha. A ideia em si, eu acho que era uma ideia que merecia ser bem estudada, bem estruturada. Só que ela é erroneosa, me parece, né? Ela possibilitou com que se abrisse um número exagerado de escolas médicas, sendo que em 2018, já no governo
Michel Temer, né? Michel Temer, foi proposto uma moratória na abertura de escolas médicas. Só que se encontrou um novo caminho, que era o caminho judicial. Quer dizer, as escolas até então eram abertas por chamamento público. Sim. O governo federal, o Ministério da Educação, fazia o chamamento público. Ó, estamos promovendo a abertura de 20 escolas médicas, tanto na região norte, enfim, era por chamamento público. Então, isso foi proposto uma moratória, e essa moratória possibilitou, então, com que aquelas entidades privadas que queriam ter suas faculdades privadas entrassem judicialmente, buscando esse direito com o preceito legal de que você não pode impedir no Brasil a iniciativa privada de qualquer natureza, muito menos de abrir escolas. E com isso se abriu muito mais escolas do que se abriria até com a própria lei dos mais médicos. A resultante final disso, nos dias atuais, é que temos um número muito grande de médicos. Nós devemos ter hoje, fechamos a demografia médica brasileira última em 2025, fechamos em 2024, publicamos em 2025. Então, esse dado que eu vou revelar, ele é de 2024. Em 2024, nós tínhamos 650 mil médicos. 650 mil médicos. Mas, se nós vamos ao ano de 2025, né, certamente agregamos mais uns 40 mil médicos. Nós estamos hoje próximo, acredito, de uns 700 mil médicos. Né? Muito bem. E o que significa isso? Fala, mas em contrapartida você tem um país gigantesco, né? 700 mil médicos, está bom? Não, 700 mil médicos já está demais, Porque normalmente você usa um coeficiente que me parece razoável, lógico, é o número de médicos por 1.000 habitantes. Uhum. Normalmente você coloca um denominador de 1.000 médicos, né? Então, de 1.000 habitantes, quantos médicos você vai ter por 1.000 habitantes? Dou alguns exemplos para que a gente faça a comparação com os nossos números. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Curiosamente, o mesmo número do Japão. Nós aqui estamos hoje com 3,4 médicos, portanto, acima do Japão, acima dos Estados Unidos. O nosso problema diz respeito, primeiro, à má distribuição dos médicos. Temos locais em que nós temos um número excessivo de médicos. Né? E temos outros locais que são verdadeiros brancos assistenciais. Então, não se pode confundir elevar o número de médicos com provimento de médicos em regiões que são inóspitas. Não pode exigir do médico um altruísmo de que ele vá, junto com sua família e com os seus filhos, né, para uma região absolutamente inóspita, sem a garantia de que ele fará uma carreira. O judiciário, por exemplo, tem uma carreira. Né? O juiz não começa aqui no estado de São Paulo, por exemplo, no nosso Fórum Central, aqui no João Mendes. Ele começa numa cidade pequenininha, do interior, né, para dar uma casa para ele. Né, o promotor a mesma coisa. Em geral, eu sou de uma cidade pequena do interior, chamada Martinópolis. Né, fui criado lá, uma das casas mais bonitas que tinha era do juiz lá. E o único prédio que tinha alguma suntuosidade era o fórum. Né, então você tinha, lá naquela época, década de 50, década de 60, você tinha provimento do judiciário, né? A magistratura estava presente. Médico não, médico, até tínhamos 2 médicos na cidade, mas merecíamos ter mais médicos. Né? Estou falando isso na década de 50, 60. De lá para cá não mudou nada, não tem provimento de médicos, né, e com carreira, porque o juiz ele tem carreira de Estado. Né? Ele vai para lá e fala, poxa, digamos um indivíduo criado aqui em São Paulo, formado aqui em São Paulo, de repente fala, você não quer ir para a comarca de Martinópolis, mas eu aqui de São Paulo, você vai fazer uma carreira lá. Você vai lá, você vai ficar, sei lá, quantos anos você vai ficar, você vai se preparar melhor, você vai prestar outros concursos, ou você vai acumular méritos, e aí você vai subir. Tem juiz que começou lá em Martinópolis, que é desembargador aqui no Fórum João Mendes, eu conheço um deles. Né? Mas começou lá em Martinópolis. E eu acho que o provimento de médicos deveria ser uma carreira de Estado, definitiva. Também acho que seria apropriado que o médico se dedicasse exclusivamente à carreira de Estado. Você não pode ter um magistrado, por exemplo, um juiz, que seja de manhã no fórum juiz e à tarde ele vai para o escritório dele atender clientes. Né? Acho que não, isso pode criar um conflito de interesse para ele, eles não fazem isso. São exclusivamente magistrados, a promotoria, o juiz. Eu acho que o médico poderia ser uma carreira algo semelhante. É uma formação de alta complexidade, a formação médica. Né?
Mas, enfim, esse número de médicos que nós trouxemos, nós fizemos ao longo dessa última década, mais do que dobrou o número de médicos que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Então, nós temos um número de médicos hoje excessivo, mas ainda continuamos com essas regiões de brancos assistenciais. Tentou-se plantar algumas escolas próximo dessas regiões, com uma ideia que agora se mostra equivocada, de que se o médico lá se formasse, provavelmente ele se radicaria lá. Não. Ele se forma e vem buscar complementação de formação nos grandes centros. Então, estamos vendo essa situação caótica, com médicos com formação, muitos deles com formação deficiente, e que nos preocupa de que esses médicos possam obter o registro profissional, né? E os conselhos não têm culpa nenhuma disso. Os conselhos, se o médico leva lá um diploma, os conselhos são obrigados. O diploma é conferido pela autonomia universitária de uma escola reconhecida pelo MEC, e se ele tem um diploma, cabe ao conselho registrar e dar o registro profissional, o famoso CRM. Então, dá o CRM para ele. E aí ele pode trabalhar. E esse médico vai atender a população. E se ele tiver formação deficitária, certamente pode trazer prejuízos no atendimento da população. Desde prejuízos muito leves até, eventualmente, equívocos diagnósticos importantes, equívocos terapêuticos importantes, com risco à saúde. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Ronaldo Penido. Agora, a Associação Médica Brasileira, ela defende a criação de uma certificação, uma prova no qual o médico recém-formado teria que fazer essa prova, prestar esse exame, aos mesmos moldes da OAB para os futuros advogados. O senhor defende esta iniciativa, acredita que esta iniciativa poderia melhorar, contribuir com uma melhor formação dos profissionais que vão exercer a medicina? Eu, antes de responder, vou te dar um exemplo praticado pelos americanos. E depois vou responder diretamente a sua questão. O nosso curso de medicina brasileiro, ele é terminal. O que significa isso? Você termina o 6º ano, você não está obrigado a fazer mais nada. Você só faz se você quiser. Se você quiser fazer uma residência, se for competente, se você for aprovado nessa residência, você faz. Mas se você não quiser, você pode exercer a profissão. Basta o conselho te dar o registro profissional. Nos Estados Unidos, o médico termina o curso de graduação, ele é obrigado a fazer a residência médica. Então, ele faz a residência médica, recebe um registro provisório para poder fazer a residência médica. Terminando a residência médica, ele recebe o seu registro definitivo. Mais do que isso, ele escolhe uma área de residência médica que vai ter um número de vagas compatível com a necessidade que aquele país tem de determinados especialistas. Olha, agora precisamos de mais cardiologistas, então mais vagas em cardiologistas, precisamos de mais, e assim por diante, né? Quando ele termina a residência médica em cardiologia, aqui no Brasil, se o indivíduo terminar a residência médica de cardiologia no Brasil, ele vai ao seu conselho regional, ele tem uma residência médica oficial do MEC, reconhecida pelo MEC, recebe um certificado de conclusão, o conselho não tem que fazer absolutamente nada, só conferir a veracidade daquele documento e já dá o que se chama aqui no Brasil de RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Então, ele é um especialista legalmente. Agora, volto à sua pergunta, né? Aqui no Brasil, então, como o curso é terminal, e nós temos essa desobrigação, né, de fazer qualquer complementação de formação, esse médico pode trabalhar, né? Então, nós achamos que pela precariedade da formação, e o ENAMED escancarou isso, mostrou que 33% dos médicos são não proficientes, e o mesmo percentual de escolas são escolas de nota muito baixa. Essa nota vai de 1 a 5, sendo que 5 é a melhor nota, 4 é uma excelente nota, 3 é uma boa nota e 2 e 1 são notas insuficientes. Mas tem aluno, claro, que estudou numa escola 2, mas ele é um tão bom aluno, tão dedicado, que ele tira uma nota. A nota é do aluno, mas a média é a avaliação da instituição, não é? Então, da forma como está hoje, nós vimos que boa parte, 1/3 dos médicos formados, não tem condição de proficiência. Não ter proficiência significa não ter os conhecimentos mínimos necessários para que ele possa exercer a profissão, né? Então, é de alto risco para a população. Então, nós somos favoráveis, sim, a que se tenha o exame de proficiência. Felizmente, o exame de proficiência ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, que é a última comissão em que esses projetos lá no Senado tem que passar, ele foi aprovado, né? E agora
ele vai para o plenário, vai ser discutido no plenário, vai sofrer emendas, e nós achamos muito importante que tenha sido aprovado, mas tem algumas emendas que a gente julga que ainda devam ser feitas, porque esse exame é da maior importância. Precisa ser um exame muito bem feito. Precisa ter um conselho gestor desse exame, formado por doutos, por pessoas com vivência no ensino, né? Onde devem estar, a meu juízo, as universidades principais, né? Elas devem fazer parte desse conselho. Onde deve fazer parte desse conselho? O Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, porque são instituições que conhecem do atendimento da população e conhecem das escolas de medicina. Afinal, uma escola de medicina, para funcionar, ela precisa da autorização do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação deve a fiscalização dessas escolas. Então, nós entendemos que precisa ter um corpo gestor muito grande e uma instituição absolutamente independente, não ligada a qualquer escola ou universidade, que tem independência para fazer uma prova elaborada com os princípios definidos por esse comitê gestor, né? Então, esse comitê gestor, de repente, vou dar um exemplo aqui para que todos nos entendam, né? Olha, será que um médico que formou em medicina, concluiu o seu curso, precisa saber tratar de uma pneumonia? Né? Ele vai estar numa unidade de pronto atendimento, chega alguém com pneumonia. Será que ele é obrigado? Né? Ele tem que ter formação suficiente para fazer o diagnóstico de pneumonia? Claro que sim. Claro que sim. Estou dando um exemplo que as pessoas entendem. Né? Chega um idoso com uma diarreia, por exemplo. Será que ele tem que saber fazer o diagnóstico diferencial das diarreias? Será que é uma diarreia só de natureza alimentar? Será que é uma diarreia causada por uma doença neoplásica? Enfim, o médico tem que ter essa noção para fazer ou o devido encaminhamento para atenção especializada ou para promover as ações terapêuticas que se fazem necessárias. Então, esse comitê gestor teria a obrigação de fazer as diretrizes do exame, o seu conteúdo temático, né, que vai ter que estar alinhado com as diretrizes curriculares do curso de medicina, né, e vai elaborar, então, de que maneira esse comitê independente vai fazer a prova. O comitê independente faz a prova, né, dentro do comitê independente eu acho que precisa ter elementos do grupo gestor, não para fazer a prova, mas para ver se aquilo está sendo cumprido, né, e aí sim, com absoluto sigilo, essa prova é feita no Brasil todo, né, que é uma prova de conhecimentos. Uma prova cognitivo-teórica, que hoje você pode fazer por via online. Né? O indivíduo, sei lá, vamos pegar um estado longínquo, lá em cima, Roraima. Né? O indivíduo não precisa vir para um grande centro, e nem alguém do grande centro precisa ir para lá para aplicar a prova localmente. Né? Essas provas são muito bem feitas hoje, bem controladas, seguras digitalmente. Várias instituições fazem a prova dessa maneira. Mas eu acho que também, uma vez o indivíduo aprovado, mostrando proficiência cognitivo, teórica, ele precisa fazer um exame prático para mostrar suas habilidades e atitudes. O ensino da medicina pressupõe mais ou menos 50% da carga horária em aprendizado prático, em campo de estágio. Campo de estágio são os ambulatórios, são os laboratórios, são os serviços de diagnóstico subsidiário, de exames, são os hospitais de média, alta complexidade. Né? Então, ele precisa ter esse aprendizado que demanda 50% da carga horária desse formando. Forma-se em 6 anos o médico. O curso universitário de mais longa duração que existe é o curso de medicina. Poderia se discutir, mas vai fazer só no último, só quando ele concluir o exame. Por que você não faz ao longo do 2º ano, do 4º ano e do 6º ano também? Eu preferia que fosse assim. O problema... Isso é muito caro. Né? Então, talvez a gente possa começar com o exame fazendo apenas ao final do 6º ano, se possível. Tudo que eu digo se possível, porque vai depender de recursos que vão ser alocados por parte do governo para fazer isso. Né? Se possível, acompanhado de um exame prático. Eu fui presidente de uma sociedade de especialidade ligada à MB, que é de ginecologia e obstetrícia. Chama-se Febraso, e eu fui presidente. E nós... lá fazemos, hoje está muito amadurecido, fazemos o exame cognitivo teórico para ser especialista, aí já num outro patamar, né? Já não é mais do graduando. Né? Então ele fez já os seus 3 anos de residência e ele quer ter o título de especialista, não apenas o registro de que ele é especialista no conselho, não só o RQE, como ele quer ter o título, que é uma avaliação de pares. Né? Esse tem um valor enorme, ele falou, eu tenho o meu RQE e tenho o meu título de especialista, isso tem um valor
enorme em alguns hospitais, por exemplo, da cidade aqui em que vivemos em São Paulo, só aceita para colocar no seu corpo clínico alguém que tenha, além do RQE, que tem o RQE melhor, mas que tem o título de especialista da sua sociedade de especialidade. E lá nós fazemos o exame teórico cognitivo através de internet, ferramentas digitais, e depois aqueles que são aprovados, aí sim, lamentavelmente ele tem que vir do estado de origem dele. Centralizamos o exame aqui em São Paulo, porque é um exame muito bem estruturado, com algumas estações que simulam situações clínicas. Então, apenas um exemplo prático para vocês entenderem. Não tem coisa mais difícil para um obstetra, do que comunicar uma morte materna. Se tem situações as mais difíceis que eu já pude viver, né, foi dentro de serviços acadêmicos, universitários, quando você perde uma mãe. Difícil, né? Ninguém está preparado para esse desfecho, por mais razões que existam, por mais justificável que tenha sido essa morte materna. Mas é muito difícil, tá lá fora o marido, tá lá fora a família, né? E você vai ter que passar essa informação. Pois bem, uma das áreas, eram 8 estações, uma das estações era uma sala de espera, que estava o marido, né? Estava a mãe da parturiente, e o médico ia abrir a porta da sala de espera, e o marido e a mãe da paciente são atores preparados para fazer esse papel, né? E o médico, então, tem lá um examinador que vai observar as reações do médico, ele tem um template, por assim dizer, uma sequência de ações que ele imagina que o médico tem que ter numa situação dessa. E aí o médico abre a porta e o ator já bem internado fala: "Nossa, doutor, foi tudo bem, né? Tá tudo em ordem, né? Minha mulher bebê, foi tudo bem, nasceu bem." Aí o médico tem que tomar alguma atitude, dizer: "Por favor, vamos sentar aqui, preciso conversar." Sabe? Então, através da reação dele, você vai ver se ele está amadurecido para essa função, né? É algo que o indivíduo precisa ter vivido. Mas senão, muitas vezes, pode se atrapalhar em coisas básicas. Porque não adianta você florear uma situação dessa. Não tem como florear. Não é? Você vai ter que passar essa informação, né? E é muito difícil para quem recebe essa informação. Então, lá tem vários procedimentos. E eu acho que quero trazer isso, então, para a realidade do graduando. Eu acho que o graduando também deveria ser aprovado no exame cognitivo teórico. E aqueles que fossem aprovados, eu acho que se houver possibilidade, eu insisto com isso, eu não quero ser irresponsável a ponto de fazer proposições que não podem ser acolhidas por impossibilidade orçamentária, o que quer que seja. Mas o ideal seria que isso se fizesse acompanhar também de um exame prático. Eu acho que o exame prático ele é fundamental, né? Porque hoje você tem cursinhos preparatórios, tanto para residência, e é bom o cursinho preparatório, nada contra, porque o indivíduo vai apurar os seus conhecimentos, vai aperfeiçoar, vai estudar, vai rever. Mas como a nossa profissão é uma profissão que você tem que aprender habilidades, atitudes, né? Você tem que saber fazer procedimentos, né? Então é importante que você teste esse conhecimento também. Então nós somos a favor, desculpe ter me alongado na resposta, mas muito a favor do exame de proficiência. Acho absolutamente necessário. Doutor César Eduardo, aqui no Conexão Paulista, que faz um rápido intervalo e volta já. Continue com a gente. Já estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Paulista e nosso entrevistado é o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. O papo aqui está muito bom, doutor. Agora ainda com o gancho do bloco anterior, da questão do exame de proficiência e também da formação. O senhor acredita que o perfil dos médicos ele vem mudando a questão de mais homens, mais mulheres e também da idade, médicos mais novos no mercado de trabalho? Eu acho que com relação à idade, hoje você tem... O indivíduo pode entrar na faculdade, já tinha isso anteriormente, é verdade. Mesmo na minha turma, tinham médicos que entravam com 17 anos na faculdade, né? Porque na minha época, a duração do curso até você chegar à faculdade era mais ou menos a mesma coisa. Tinham nomes diferentes, né? Tinha o ginásio, tinha o científico. Quando você fala disso hoje, está falando de algo muito arcaico, né? Mas hoje você tem... todas essas etapas que se cumprem, do fundamental, colegial, demora mais ou menos o mesmo tempo. Então tem muitos
muitos jovens que chegam aos 17 anos na faculdade, portanto, você soma mais 6 anos, ele está saindo com 23 anos, né? Às vezes 24 anos. Tem alguns que entram mais tarde. Antigamente tinham muitos médicos que saíam com mais idade, porque era muito difícil entrar na faculdade de medicina. Era muito difícil, né? Aqui em São Paulo tinham pouquíssimas escolas, tinham 3 escolas de medicina. Tinha um número brutal de candidatos por vaga. Estou falando isso no final da década de 60, né? 69. Eu cursei meu primeiro ano de medicina em 1970. Né? Era muito difícil. Tinha algumas escolas muito boas no interior também, mas eram escolas difíceis de você ingressar. Né? Mas você já tinha médicos jovens formados naquela época. Acho que em relação à idade, não mudou a idade de formação. O que mudou foi, sim, a questão de gênero. A questão de gênero, felizmente, mudou muito. Né? Na minha turma, nós éramos uma turma de 100, acho que até tinha um bom número de mulheres naquela época, mas absolutamente inferior ao número de homens. Acho que são 12 alunas, 12 mulheres. Né? Portanto, nós tínhamos 88 homens para 12 mulheres. Hoje, o número de mulheres, percentualmente, nas escolas do Brasil, e aqui em São Paulo também, é maior entre mulheres. Nós temos aqui no Brasil hoje, em São Paulo a mesma coisa, 52% de mulheres. E aqui sim há uma questão etária. As mulheres começaram a adensar o seu número de formação de 1,5, 2 décadas para cá. Se você olhar na base da pirâmide, colocando de um lado homens, do outro lado mulheres, quando você for ver na base, a base hoje ela é maior do lado das mulheres. Quando você vai ver lá em cima, que são os médicos mais envelhecidos, né, aí você vê o número de homens ainda maior do que das mulheres. Mas, claro, à medida que essa pirâmide vai subindo, né, vai depurando desses médicos mais antigos e as mulheres vão chegando no top. Né? Então, dentro em breve, nós teremos em todos os estratos etários, nós teremos mais mulheres do que médicos. Que repercussões tem isso? Muitos cargos de gestão, de liderança, de direção, eles pressupõem vivência na profissão. Né? E a vivência você consegue à medida em que passam os anos. Então, hoje ainda, nos cargos de direção, nos cargos de gestão, ainda tem uma predominância masculina, porque de 45 anos para frente, 50 anos para frente, você tem ainda uma grande maioria de homens. Mas isso não vai durar o tempo todo. Eu brinco, eu fui presidente da FEBRASGO, que é de ginecologia e obstetrícia, e depois que eu fui presidente, teve mais um homem presidente, hoje nós temos uma mulher presidente. Ambos amicíssimos, tenho um carinho enorme por ambos. O último homem foi o doutor Aguinaldo, que é um professor titular de Belo Horizonte, e a atual presidente, uma mulher, a professora Celeste, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu brinco com o Aguinaldo. Aguinaldo, aliás, eles estão juntos, muitas vezes estamos juntos, eu falo, Celeste, você é a primeira mulher presidente, não é, da FEBRAS. Tudo bem. Eu falo, Aguinaldo, você é o último homem. Porque na ginecologia, eu tenho as minhas residentes. Eu tenho 36 residentes, 12 de primeiro, 12 de segundo, 12 de terceiro. Tudo mulher. Todas mulheres. Todas mulheres. Não sei o número de hoje lá, deve ter uns 8 homens, talvez, dos 36. O restante, mulheres. Né? Quando a gente vai fazer a prova do título de especialista para ginecologistas, você vai nas salas, observar nas salas, quando estão fazendo exame presencial, ou salas de espera para fazer o exame prático, são mulheres. 80% das que fazem prova são mulheres. Então, a ginecologia vai virar uma especialidade feminina, né? E a ginecologia obstetrícia, a pediatria, né? A dermatologia hoje, fundamentalmente, são mulheres, entre outras. Entre outras. Estou citando aquelas em que é muito mais escancarado esse fenômeno. Né? As mulheres hoje se formam belas cirurgiãs, muito competentes, mesmo as especialidades cirúrgicas de alta complexidade, porque tem especialidade cirúrgica que depois que você se forma, 6 anos de graduação, você precisa de mais 5 anos para completar essas especialidades cirúrgicas de mais alta complexidade. Neurocirurgia, cirurgia cardíaca, né? E as mulheres mostram muita competência, né? Porque mas a mulher é piloto de avião, né? O último voo que eu vim de Brasília para cá, na terça-feira estive em Brasília, hoje é quinta, né? Ela falando, comandante falando, tá? Hoje é muito comum, antigamente uma mulher pilotando, né?
Hoje é extremamente comum. Então, eu acho que esse fenômeno veio a bem, né? Acho que nós já temos verdadeiramente, em números absolutos, uma maioria de mulheres, mas aí sim, aí mais jovens as mulheres do que os homens. Ronaldo Penido. Agora, doutor, recentemente houve uma decisão judicial sobre a concessão de títulos de especialista. Por que essa certificação ela é tão importante para a prática médica? Olha, a especialidade, para você formar um especialista, é importante que todos saibam, não dá para você formar um especialista por curso online, né? Existem alguns cursos aí de 360 horas, absolutamente online, que querem ensinar, por exemplo, a endocrinologia, que é uma especialidade médica, para um médico que não tem especialidade. E esses cursos se arvoraram por muito tempo a dizer para o médico que assim fazia, você vai poder colocar no seu receituário que você é um especialista em endocrinologia, com base no curso que você fez. Não, hoje não pode mais. Isso foi, o Judiciário chegou no Supremo, não pode. Existe uma lei para isso. Foram várias leis feitas a partir de 1957, quando criou a lei dos conselhos de medicina. A AMB é de antes, a AMB é de 51, foi fundada em 1951, 6 anos depois começaram os conselhos. E o primeiro título de especialista que a AMB emitiu foi em 1958, um ano depois da promulgação da lei da criação dos conselhos de medicina, né? Então faz 68 anos que a AMB faz com suas 54 sociedades de especialidades, né? Faz os títulos de especialista e faz... Nós temos subespecialidades também, né? Por exemplo, na minha especialidade tem uma, só para dar exemplo de uma, a gente chama de área de atuação, mas em verdade é uma subespecialidade. Mas o nome correto que nós denominamos é área de atuação. O indivíduo trabalha numa área de atuação em que ele tem que adensar muito conhecimento, por exemplo, em medicina fetal. Então você tem instrumentos bioquímicos, instrumentos de imagem, que você consegue dar com exatidão o grau de vitalidade do bebê. Esse bebê aqui seu está ótimo. Está ótimo, olha o gráfico cardíaco, olha esse exame, olha aquele exame outro, está perfeito. Isso tem muita importância em situações de sofrimento fetal, porque a mãe tem uma hipertensão arterial grave, que compromete a irrigação placentária e que vai, por exemplo, repercutir sobre o bem-estar fetal. Muitas vezes você precisa antecipar o parto, porque aquele neném pode ir para óbito intraútero, ele pode estar agonizante. Então, os exames identificam que esse bebê está agonizante, aí o médico antecipa. Faz uma cesárea, por exemplo, para salvar aquele neném ainda que prematuro, porque se deixar na barriga, ele vai a óbito, né? Então, a medicina fetal evoluiu de uma maneira tão maravilhosa, que adensou tantos conhecimentos, que hoje era uma subespecialidade dentro da ginecologia obstetrícia. Tem até residência em medicina fetal. Então, nós fazemos 62 provas, todas as especialidades somadas, de área de atuação. A especialidade, então, ela tem um determinismo, um arcabouço jurídico para isso, né? Nós não podemos, por exemplo, acordar na MB um dia lá e fazer, vamos criar uma especialidade aqui de, sei lá, inventei na minha cabeça de medicina, sei lá, medicina do azul claro. Uhum. Não, porque se viver em azul claro, acho que você vive mais... Não existe isso. As especialidades são definidas dentro de uma comissão do governo, que chama-se Comissão Médica de Especialidades, né? Comissão Mista de Especialidades. E então tem uma lei que fala quem pode ser especialista no Brasil. Tem que estar dentro dessa lei. Quem pode ser especialista no Brasil? Apenas quem fez residência médica reconhecida pelo MEC, né? Para ser reconhecida pelo MEC, precisa ser aprovada numa comissão específica para esse fim, que tem membros do Estado e membros da sociedade de especialidade, do conselho. Então eles aprovam, vão lá, vêm enfim, se existe docentes necessários, preceptores, se existe enfermaria, se existe ambulatórios, o número de pacientes que são atendidos, que são operados, enfim, faz um inventário daquela situação e aprova. Fala que pode ter uma residência, cabe aqui 5 residentes, por exemplo, por ano. Então isso vai lá, é analisado, né, dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, e se aprovado, então ela passa a ser uma residência médica aprovada também pelo MEC, né? Então o indivíduo que conclui essa residência, automaticamente ele vai ao conselho, o conselho pega aquilo, está certificado de que ele concluiu
a carga horária, concluiu os 3 anos, ele recebe o chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialista, que lhe dá, que o legitima, ou seja, legalmente, ele está autorizado a se anunciar como especialista. A outra possibilidade é que ele faça o exame que a gente chama de exame de pares. A Sociedade Brasileira, vamos pegar outra para não ficar só na ginecologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, o indivíduo fez residência, já tem o RQE, mas o indivíduo fala, não, eu preciso, além do RQE, para mim mesmo, eu preciso mostrar que os meus pares me aprovam. Né? Então ele faz o exame, que é feito pela AMB, com as suas sociedades de especialidade. Ele pode, por esse caminho, também obter o RQE. Pré-requisito é fazer a residência. Outro pré-requisito é o indivíduo ter, por alguma razão, comprovado de que ele fez o dobro do tempo previsto na residência. Por exemplo, pediatria precisa de 3 anos de residência. 6 anos de formado, mais 3 de residência. Esse médico trabalhou 6 anos numa clínica pediátrica, sob a supervisão de um pediatra, e esse pediatra titulado dá uma declaração. Ele trabalhou comigo, passou nas enfermarias, acompanhou não sei quantos pacientes, ou operou não sei quantos pacientes comigo. Então, eu digo que ele está apto a prestar a prova. Ele não pode ir com esse documento no conselho, porque o conselho só reconhece quem fez residência médica reconhecida. Mas com esse documento ele pode ir fazer a prova. O índice de aprovação é muito baixo. É muito baixo para quem não fez residência médica. Né? Então, esses caminhos possibilitam com que você tenha, por determinismo legal, o seu título de especialista. Eu acho que a especialidade é muito importante, porque ela atende casos de maior complexidade. Não é? Se você tem os médicos da unidade básica de saúde, né, que normalmente deveriam ser médicos especialistas, médicos de saúde da família, bons clínicos, né? Mas hoje muitos desses serviços básicos, que são as unidades básicas, chamam de UBS, né, Unidade Básica de Saúde, ou unidades de pronto atendimento, as UPAs, né, normalmente são frequentadas pelos médicos que não têm especialidade. Né? E esses médicos, muitas vezes não têm a formação necessária para trabalhar nestas situações. Né? Porque os médicos que têm especialidade, normalmente eles querem trabalhar dentro da especialidade, em ambulatórios, em hospitais. Né? Então, acho fundamental que esses médicos que estão em unidades básicas, né, possam ter a possibilidade, não é, de encaminhar os médicos, os casos mais complexos para médicos especialistas. Nos países que têm o seu sistema estrutural de saúde bem feito, quem trabalha na unidade básica de saúde e nas unidades de pronto-atendimento são médicos excelentes, bem formados, porque um médico excelente, ele resolve, uma unidade básica de saúde, bem equipada, com bons equipamentos, ela resolve 90% dos casos. 90% dos casos. Ou seja, sobra 10% que precisa ir para um hospital de maior complexidade, que precisa ir para um atendimento especializado. Então, é fundamental que você tenha os médicos especializados. Mas precisa ser um especialista de verdade. Né? O indivíduo não pode ser auto-intitular especialista. Não, eu gosto de estudar pediatria, eu estudei muito pediatria, então eu agora vou ser um pediatra. Não é assim. Tem uma lei que determina isso e é dessa forma que eu expliquei. Doutor, o senhor dando esse exemplo me veio aqui à mente. Isso ajudaria a desafogar o sistema de saúde, né? Se na unidade básica de saúde e na unidade de pronto atendimento já existisse esse atendimento e fosse finalizado ali. Essa é a ideia, Priscila. Essa é a ideia de que o sistema de saúde ele tem que ser hierarquizado. Né? Você tem unidades de baixa, de média e de alta complexidade. Né? Isso em se falando unidades hospitalares, unidades assistenciais. Mesmo hospitais, você tem hospitais de baixa, média e alta complexidade. Né? E na assistência especializada, antes de chegar à assistência especializada, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Né? Então, entra pela unidade básica de saúde. Olha, eu tenho um sintoma, eu estou mais cansado, né? À noite eu preciso colocar alguns travesseiros para dormir, porque senão tem falta de ar. Mas está lá ouvindo essa história e fala, poxa, esse indivíduo pode ter uma insuficiência coronariana, né? Então ele vai precisar, eventualmente, fazer um exame de imagem, um eletro, sei lá, um ecocardiograma, que não é um exame para ser pedido
pelo médico de unidade básica, né? Ele precisa encaminhar, né, para o médico de especialidade. Em contrapartida, ele fala assim, eu tenho uma diarreia. Eu não vou encaminhar, então, se tem diarreia, você vai para o gastroenterologista. Então, espera um pouquinho, eu tenho uma diarreia porque hoje eu comi uma comida mais pesada. Eu nunca tenho diarreia, doutor. Foi hoje o meu primeiro episódio. Não, então, ok, eu vou tentar resolver, vou fazer um tratamento sintomático, você volta daqui a alguns dias me contar. Com isso, os médicos bem preparados resolvem boa parte dos casos, né? E as unidades, antigamente, os médicos encaminhavam, tem uma dúvida, né, na Grande São Paulo, para esclarecer esse caso. Para onde que eu vou mandar? Vai para o Hospital das Clínicas, que é o hospital maior que nós temos aqui em São Paulo. Você sobrecarregava. Né? Então, você chegava na porta lá do Hospital das Clínicas, né, era uma pletora de gente. O Hospital das Clínicas é só para aquele caso de altíssima complexidade. Né? Então, o sistema de saúde tem que ser hierarquizado. Da unidade básica de saúde, você pode ir, aqui o Estado de São Paulo fez isso com muita inteligência, há alguns anos atrás, né, existe até hoje, que são os ambulatórios médicos de especialidade, as AMAs. Né? Você tem as especialidades. Então, ele sai da unidade básica de saúde e vai para a unidade de especialidade. Então, você tem toda a razão. Um sistema bem estruturado, bem gerido, bem acompanhado, né, com profissionais de formação adequada. Ele, primeiro, é muito mais resolutivo em cada uma das etapas e, segundo, ele não sobrecarrega um hospital de alta complexidade que deve ter, e é essa a sua função, de tratar casos de alta complexidade. Porque se você sobrecarregar com casos de baixa complexidade, onde é que você vai colocar o paciente de alta complexidade? Né? São Paulo tem razoavelmente estruturado o sistema de saúde, assim como outros países têm também, mas sempre tem espaço para melhorar, né? A gente vai para um rápido intervalo aqui no Conexão Paulista e já voltamos com muito mais. Já estamos de volta com o Conexão Paulista, recebendo hoje o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor, a gente está se encaminhando para o último bloco do programa, infelizmente, e eu não tenho como deixar de perguntar para o senhor a inteligência artificial. A tecnologia, ela pode ser uma ponte, mas ela também pode ser uma barreira. Olha, eu lamento que o tempo passou aqui, eu não percebi que já estaríamos no último bloco. Está muito, né, bom. Me senti muito acolhido aqui, confortável para conversar com vocês, agradeço muito. Olha, a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente valiosa para qualquer área do conhecimento humano. Né? Vocês, jornalistas, acho que certamente devem se valer muito, né, da inteligência artificial, quer para busca, para pesquisa, quer para ajudar a formatação, enfim, eu não sei como vocês usam a inteligência artificial, mas certamente imagino que é um instrumento extremamente valioso. Para a medicina é fantástico, né? É fantástico. Então ela nos ajuda no diagnóstico, nos ajuda na formulação terapêutica, nos ajuda a buscar conhecimentos, né? Nos ajuda a tomar decisões. Às vezes, para uma mesma doença, tem vários caminhos, né? E para peculiaridades daquele paciente, um dos caminhos pode se mostrar mais adequado. Então, a inteligência artificial ajuda muito, né? Mas ela não pode ser decisiva, né? Porque tem coisas que são muito da percepção médica. Os antigos médicos, eles diziam, antigos professores, meus professores, eles diziam, olha, vai aproveitando o curso de medicina para você treinar o seu olho clínico. O que era olho clínico? Era eu perceber a postura do paciente, era eu perceber a gesticulação do paciente, era eu perceber a marcha do paciente, é perceber a cor do rosto do paciente, né? Eu ouvir a fala do paciente, às vezes na fala do paciente tem indícios que podem me ajudar no diagnóstico. O odor, tem doenças que têm odor, né? Então, isso era o olho clínico, né? Isso a inteligência artificial não capta. E tem uma coisa que é da essência da profissão do médico, né? É a compaixão, o zelo, o acolhimento, né? Isso o médico só adquire durante a sua formação, trabalhando com professores que
tem isso bem incrustado na sua atuação como médico e ao longo do exercício da profissão. O médico tem, a gente fala, a fala é terapêutica. A fala é terapêutica, né? Dependendo de como você comunica, né, uma determinada informação, você pode dar a dimensão correta da informação ou você pode... Entre o que você fala, vocês jornalistas se esmeram muito na comunicação porque você tem que falar algo que a pessoa compreenda com clareza. O médico não é diferente, né? Então você tem que dar a informação que esteja na dimensão correta, mesmo diante de uma gravidade, né? Mas você não pode deixar o indivíduo ao léu. Olha, o senhor está com um câncer de pulmão, por exemplo. Claro, eu não tenho como omitir essa informação. Antigamente, nós médicos, às vezes, omitimos a informação por compaixão. Por compaixão. A gente imaginava, puxa, se eu for falar isso, eu vou liquidar com essa pessoa, né? Então, a gente vai esperar isso amadurecer para escolher o momento exato. Chamava um familiar, comunicava o que está acontecendo. Hoje a ética médica praticamente nos orienta para que você divida o diagnóstico correto com o paciente, né? Porque o paciente ele vai assimilar isso ao longo do tempo, né, e vai trabalhar favoravelmente com essa informação. Esses detalhes todos, a inteligência artificial não dá, é na sua convivência com o paciente, né? E a evolução também não é uma evolução padronizada, né? Tem pacientes que você trata de uma determinada doença, com uma determinada estratégia terapêutica, seja farmacológica, seja cirúrgica, e o paciente evolui maravilhosamente bem. Outro paciente com o mesmo diagnóstico, com as mesmas características, você trata com o mesmo procedimento e ele não evolui tão bem, né? Ele estava no mesmo estágio da doença, nas mesmas condições, e aí você vai ter que fazer gestões de correções de rumo dessa evolução para ver se você consegue alterar o prognóstico, melhorar o prognóstico. Para o ensino médico, fantástico a inteligência, fantástico, né? Eu, quando aprendi anatomia, no cadáver mesmo, né? E a gente tinha um respeito enorme com o cadáver. As primeiras orientações dos nossos professores eram nos orientar para o respeito ao cadáver, o respeito ao cadáver. Isso até nos ajudava adiante quando a gente efetivamente era médico, você aprendeu a respeitar o cadáver. Então, eu, por exemplo, ia estudar os músculos do braço, então eu estudava no braço de um cadáver, onde eu podia comer o bisturi, abrir a pele, olhar os músculos, onde passam os vasos, onde passam os nervos, olhava um atlas. Hoje você tem visões tridimensionais, né, em várias posições, que depois te ajuda a interpretar as imagens, né? Então, é fantástico. Eu queria estar começando minha profissão de médico. Hoje, eu sou um indivíduo que adora a tecnologia. Adoro. Sempre gostei disso, né? Eu fui uma das primeiras pessoas que eu me lembro, né, do meio em que eu convivia, a começar a usar o computador. Assim que chegou, eu falei, eu quero um para mim, eu quero... A primeira viagem que eu fiz para o exterior que podia, eu comprei um computador, um notebook, né, na época, paguei uma fortuna. Depois aquilo evoluiu tão rapidamente que começou a baratear muito. E aí eu fui vender aquele computador que acho que eu tinha pagado, sei lá, $5.000. E aí teve um amigo meu que tinha um pequeno comércio, falou, eu quero esse computador, você não vai usar. Mas eu falei, não, eu quero comprar de você. Eu falei, tá bom. Quanto é que você paga? Eu falei, pago R$250. Eu tinha pago 3, 4 anos atrás, $5.000. Então, eu falei, não vou vender por R$250. Sabe o que aconteceu? Foi pro lixo. Eu devia ter dado de presente para o meu amigo, eu teria ficado muito bem com ele teria ficado extremamente grato comigo. Mas eu achei tão ofensivo ele me dar 250, mas ele não valia mais do que isso mesmo, não, entendeu? Então, eu sempre gostei muito da tecnologia. Então, eu adoro. Eu gostaria de estar começando a estudar medicina hoje, numa boa escola, com bons professores, né, usando essa tecnologia, né, para que eu pudesse sedimentar melhor os conhecimentos, entender melhor os conhecimentos que me eram passados. Tá? Ronaldo Penido. Muito bem, doutor, nós temos visto nos últimos anos, e é até uma preocupação da população e dos profissionais de saúde, é o endividamento dos planos de saúde, devido aos altos custos de exames complexos, tecnologia complexa também, caras essas tecnologias. Como o senhor vê, e a Associação Médica Brasileira vê essa questão do endividamento, porque ele pode entrar em colapso? Há uma preocupação neste sentido?
Olha, primeiro eu quero lhe dar a inteira razão de que realmente os planos estão ficando quase impagáveis se você for fazer isso por sua conta própria, né? E mesmo quando você tem um plano empresarial, chega um momento em que a empresa não tem recursos, porque os cálculos atuariais dos planos que se fazem de um ano para o outro, eles sempre ficam muito acima da inflação, muito acima da inflação. E o argumento que se usa por parte das operadoras de saúde é que houve um encarecimento, né? Por conta de mais tecnologia, né? E tem um fato agravante que me parece extremamente cruel, embora real, que é quanto mais idoso é a pessoa, mais caro é o plano. Numa época que a pessoa já não tem mais rendimentos, né? E esses planos caros, né, muitas vezes te dão acesso a instituições de qualidade excelente, né? E você, então, pensando em ter qualidade excelente, você fica prisioneiro desses planos, porque se você migrar para outro, você fala, poxa, vai cair a qualidade da minha assistência. Olha, de 2025 para 2026, olha quanto que aumentou, sei lá, não sei quanto que aumentou, vale o exemplo, só não vale o número. Aumentou 15%. Fala, poxa, 15% é muito, eu não vou ter a atualização dos meus rendimentos nessa proporção, né? 15% num ano, se fosse um ano isolado, né? Ok, mas é 15% Todo ano, acima praticamente todos os anos. Então vai chegando a um nível, à medida que você vai envelhecendo, que fica praticamente impagável, né? Então eu acho que isso precisa ter, porque não dá para resolver isso numa canetada, numa lei, né? Porque existe, eu não sei quanto que as operadoras ganham, isso é uma caixa preta, né? Ele sempre tem um argumento de que realmente o custo está excessivo para eles, e não é o médico que está ganhando com isso, viu? Os honorários médicos estão muito ruins, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, está muito caro. Não está caro porque o hospital é caro, porque as medicações são caras, porque os exames que você faz é caro. O procedimento médico não é tão caro, né? Veja, por exemplo, vou me permitir falar de uma situação que vivi há pouco tempo atrás, pessoalmente, né? Eu precisei fazer uma troca de uma válvula cardíaca, né? Uma válvula cardíaca, a válvula aorta. Infelizmente foi tudo bem, fui atendido num hospital maravilhoso aqui em São Paulo, com um médico maravilhoso. Eu acho isso um privilégio. E eu não me sinto nada bem de que esse privilégio possa ser usado por mim, pela minha família, e que possa não estar ao alcance da maioria das pessoas. Fui porque eu tenho um plano que eu pago, né? Lamentavelmente eu uso parte dos meus recursos para pagar esse plano. Hoje, para mim e para minha mulher, meus filhos já têm plano próprio, né? Então eu pude escolher, me senti um privilegiado de verdade. Só a válvula cardíaca que foi trocada em mim, ela custava, vou arredondar os números, R$90.000. Uma válvula que foi implantada no meu coração, né? Se você põe mais os honorários médicos, se você põe mais os honorários de internação em UTI, mais os remédios que eu precisei ser medicado, mais os custos de anestesia, mais os custos de fisioterapia, feito por gente da maior competência, né? Porque você sabe que tudo, a competência custa. A competência custa. Você fala, quanto custa os honorários de um advogado? Quanto custa os honorários de um advogado? Vai depender do advogado. Eu conheço a historinha do Rui Barbosa, que talvez vocês já ouviram. Rui Barbosa, talvez o advogado daquela época de mais notoriedade, ele caminhava pelas ruas onde morava, e os vizinhos, às vezes, o percebiam caminhando. E aí um determinado vizinho ousou dizer para ele, doutor Rui Barbosa, eu tenho um caso aqui que está na justiça, eu gostaria que o senhor desse uma olhada e me oferecesse um parecer. Ele falou, pois não. Aí o cara deu lá para ele levou para casa, passou uns 3 dias, uma folha de papel comum, meia folha preenchida e assinado embaixo, Rui Barbosa. Entregou. O vizinho falou, poxa, isso aqui é uma cortesia dele, né? Falou, muito obrigado, hein, doutor Rui Barbosa. Tem algum valor para pagar? Imagina. Não tem valor nenhum. O Rui Barbosa falou, tem sim. E aí falou o valor. Tudo isso? Ele falou, você acha que esses honorários estão muito caros? Eu falei, nossa, doutor Barbosa, você escreveu aqui meia folha. Ele falou, me devolva essa folha, por favor. Aí rasgou a folha e tirou a assinatura dele. Ele falou, isso aqui, está aqui o parecer, ele é um presente para você. Mas o senhor tirou a assinatura? Não, eu cobro. A assinatura, que é resultante da competência que eu adquiri, do meu conhecimento, isso vai informar que foi uma opinião que eu emiti.
né? Eu conto essa história porque também quanto custa um Guaraná? Depende do lugar que você vai tomar uma latinha de Guaraná, né? Se você for comprar no supermercado. E na medicina isso também existe, né? Você vai querer escolher o melhor profissional da área, provavelmente ele vai te cobrar um valor maior do que... se você vai ganhar o melhor hospital, né? E aí o plano, se você quer que o plano te ofereça essas possibilidades de acesso, naturalmente ele vai jogar isso para o valor que vai te cobrar de mensalidade. Mas eu confesso para você que eu tenho muita preocupação com isso, muita preocupação. A gente sabe que aproximadamente 40% da população brasileira, né, vive na medicina suplementar, né? E muita gente vai acabar não conseguindo, ao longo dos anos, de arcar com esses custos, né? E eu acho que isso precisava ser mais transparente. Acho que as operadoras têm que operar com lucratividade mesmo. Ninguém vai botar dinheiro, né, em um negócio que dê prejuízo. De quanto é essa lucratividade? Né? Essas operadoras têm ações na bolsa, têm investidores. Né? A saúde não é algo que ela possa ficar... não estou dizendo que elas têm, porque eu não sei, não conheço uma caixa preta. Né? Mas eu acho que isso teria que ter uma transparência maior para que a gente pudesse acompanhar mais de perto. Tá? Enfim, é caro mesmo. É caro. Doutor, infelizmente chegamos ao final do programa. Esse programa aqui foi maravilhoso, né? Mas eu tenho que perguntar para o senhor os desafios participando desse dia 26 de fevereiro, desse evento tão importante aqui na LESP. Depois desse bate-papo, a gente sabe que a medicina, ela se aprimora a cada dia. O senhor mesmo falou que para se aprimorar não é barato e, ao mesmo tempo, a gente precisa qualificar essa mão de obra que surge a todo momento. Olha, Priscila, a sua pergunta é a melhor pergunta que poderia ter sido feita no fechamento, né? Quais são os desafios? Nós tratamos de vários assuntos aqui, mas eu quero centralizar num deles, que eu considero o desafio que mais nos preocupa hoje, né? Porque tem alguns desafios que são gerenciais, que são de custos. Por exemplo, a última resposta, quando nós estávamos falando dos custos da saúde suplementar, né? Que elas estão subindo muito. Isso é um desafio, né? Mas eu queria focar no que nós tratamos hoje aqui. Primeiro, agradecer à LESP por nos oferecer esse espaço, para os deputados que lá estiveram, para interagir conosco, né, para se aprofundar nesse assunto. Nosso maior desafio hoje é qualificar a formação médica. Qualificar a formação médica. E qualificar a formação médica passa por ter um egresso de medicina que adquiriu as competências, as habilidades e as atitudes mínimas necessárias para atender a população. Esse é um enorme desafio, né? Porque as escolas estão abertas, né? E estão formando médicos. Apesar de que o ENAMED tem sanções previstas para essas escolas, né? Aquelas que foram muito mal. E o ENAMED vai se fazer a todos os anos. Se essas escolas forem mal de novo, vai chegar uma hora que elas vão ter que ser fechadas, né? Mas então o maior desafio nosso é a formação médica. Então a escola precisa ser averiguada em relação à sua estrutura fundamental e aos seus campos de estágio. A sua estrutura fundamental, quem são os seus docentes? Eles são qualificados, eles têm formação acadêmica, eles têm mestrado, eles têm doutorado, né? E não só na graduação, a gente está focando na graduação, mas me preocupa muito a formação do residente hoje também. Formar um residente é muito difícil, não é? E você tem residências aqui excelentes. Nessa cidade aqui tem várias instituições que formam residentes ótimos, como já tem em outras cidades também. Mas nessa cidade aqui tem residências sofríveis, que certamente formam residentes que não adquiriram as competências, habilidades e atitudes necessárias para o exercício da especialidade médica, não é? Então, esse para mim é o maior desafio, é qualificar a formação dos médicos e dos especialistas. Nós precisamos hoje de mais especialistas. O governo está muito preocupado com isso, está preocupado em prover novas vagas de residência, o que me parece que está correto. Mas não pode abrir vaga de residência em local em que não tenha condição de formar um residente. Precisa aprovar com mais rigor essas novas residências médicas, porque a qualidade da assistência barateia a assistência médica, a qualidade do profissional. Um médico mal formado pode custar muito caro, porque ele pede um excesso de exames,
porque ele acha que ao pedir um excesso de exames, não é, ele vai ter condições de aprimorar o seu diagnóstico e um erro diagnóstico, um equívoco diagnóstico, pode agravar a doença que poderia ser obstada na sua evolução mais precocemente, poderia ser curado o paciente, não foi e ele vai chegar num estado e vai custar mais caro para o sistema de saúde. Né? Então, formar um bom médico não é aquele que pede uma lista de 20 exames, não. O bom médico é aquele que pede pouquíssimos exames, os exames apenas necessários. Porque os exames subsidiários, como o próprio nome diz, são subsidiários. Fundamental é o diagnóstico clínico. Os exames são subsidiários. Os exames subsidiários devem ser pedidos consoante as hipóteses diagnósticas feitas com base na avaliação clínica. E existem os exames de rastreamento. Dou um exemplo, rastreamento de câncer de mama. Você, a mulher, não tem nenhuma queixa de nada que faça supor um câncer de mama, você, ginecologista, faz o exame correto das mamas, essa mulher não tem nada, mas ela tem 50 anos de idade. Você precisa pedir uma mamografia para ela, porque ela pode ter um câncer no início não perceptível por ela, não perceptível por você. Então, existem exames de rastreamento. Rastreamento é que significa procurar ao acaso. Não é? Então, existem padronizações para você pedir esses exames. Então, eu acho que a formação do médico, ela pode ajudar no custeio da saúde. Um médico mal formado, acho que ele custa mais caro do que um médico bem formado. Então, a minha maior preocupação é a formação médica. Doutor César, muito obrigada. Agradecemos muito, eu, Ronaldo, em nome da TV Alesp, a sua presença aqui conosco, dividindo os seus conhecimentos e esclarecendo as nossas dúvidas, que são muitas. Podia ficar aqui muitos programas. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, a amabilidade de vocês, esse espaço na Alesp, e agradecer a Alesp, na sua direção, por nos oferecer a oportunidade de aqui estar, nessa Casa do Povo, né, para hoje tratarmos desses assuntos importantes que abordamos nesse simpósio que tivemos aqui, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigada, Ronaldo Foi Penedo. um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de compor esta mesa, de participar do Conexão Paulista, para nós podermos falar sobre este assunto tão importante e esclarecedor para a população e para todos nós. Com certeza. O Conexão Paulista fica por aqui. Agradeço a presença mais uma vez do Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, discutindo esse tema tão importante de saúde, sobre a qualidade do ensino médico para a segurança do paciente. E obrigada também, mais uma vez, ao Ronaldo Penido e obrigada a você pela sua companhia. TV Alesp, tudo a ver com o estado de São Paulo. Até mais.